Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Plataforma Moretti. No canal estão apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Ana Lúcia Burcotti Wojcik e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao impacto da urbanização no escoamento superficial. Como o tema mais aprofundado é como o desenvolvimento urbano afeta o escoamento superficial e as suas implicações para a gestão das águas pluviais. Podemos ver que a chuva em condições naturais, ela vai infiltrar no solo, reabastecendo os aquíferos. Mas nas cidades isso não ocorre, porque a gente tem a chamada hipermeabilização do solo, gerando um grande escoamento superficial, concentrando uma grande quantidade de água em um menor período de tempo. Diante disso, a gente vê que a gestão das águas é um desafio para as cidades, devendo haver estratégias e planejamento, que é o que iremos ver logo em seguida. Das fases básicas no ciclo hidrológico, talvez a mais importante seja o escoamento superficial, que é a fase que vai tratar da ocorrência e o transporte de água na superfície terrestre, que vai em direção aos cursos d'água ou aos sistemas de drenagem. Isso tudo é devido à precipitação, pois assim que ela atinge o solo, parte fica retida nessas depressões. E quando a água já preencheu essas pequenas depressões do solo, a capacidade de infiltração dele foi excedida, deixando saturado. Quando começa a ocorrer o escoamento superficial, o escoamento ele vai ocorrer sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo do terreno. E isso vai mudar muito nos centros urbanos. Alguns dos fatores que vão influenciar esse escoamento superficial, a gente pode citar a precipitação, então o volume de chuva de cada região é diferente, então isso vai influenciar. O uso da terra, então, se ele tem cobertura vegetal, o tipo de solo. Nas cidades, a gente tem os asfaltos, então tudo isso influencia. A forma da bacia, então, a topografia do terreno. Geralmente, os terrenos com maior declividade têm um escoamento superficial mais elevado também. E as áreas de drenagem que todas as cidades utilizam, podendo ser de várias formas, que eu vou falar mais para frente. E o que isso vai mudar, ou como esse escoamento superficial vai mudar com a urbanização? Como a gente já sabe, a urbanização transforma as paisagens naturais em ambientes altamente impermeáveis. As estruturas como os edifícios, as estradas, as calçadas, impedem a infiltração da água da chuva no solo, aumentando o volume de escoamento superficial. Este fenômeno é conhecido como a hipermeabilização do solo, que reduz significativamente a capacidade dele absorver e filtrar a água, tendo muito problema com enchente, erosão e a poluição dos corpos hídricos. E quais essas consequências que o aumento do escoamento superficial nas cidades podem causar? A gente pode ver que devido a essa elevação do escoamento superficial e a hipermeabilização do solo, que os asfaltos, as calçadas geram, vai aumentar o risco de inundações urbanas. As infraestruturas de drenagem muitas vezes são projetadas para lidar com fluxos menores de água. Em grande volume de chuva, elas vão se tornar insuficientes, causando inundações nos centros urbanos. E com esse grande volume de chuva, causa o aumento do volume de água, com isso também um escoamento mais rápido, que pode sobrecarregar os sistemas de drenagem, resultando em inundações frequentes, poluição da água e assoreamento dos rios, causando um dano econômico significativo para as cidades. Aqui eu trouxe o hidrograma, que é a representação gráfica do escoamento superficial, levando em conta a vazão observada em um curso d'água em relação ao tempo. Trouxe aqui para exemplificar dois hidrogramas, um representando a bacia hidrográfica rural e urbana e outra de uma chuva isolada sobre uma bacia hidrográfica. No primeiro gráfico, eu mostro
Como a água da chuva se comporta em dois tipos de áreas, rural e urbana. Na bacia urbana, onde tem muito asfalto e concreto, a água da chuva escoa muito rápido, porque não consegue infiltrar no solo. Isso faz com que a vazão suba rápido e atinja um pico bem alto em um pouco tempo. É como a gente vê na curva mais alta e mais fina. Já na bacia rural, onde tem vegetação e o solo é mais permeável, a água infiltra com facilidade, por isso o escoamento é mais lento e espalhado no tempo, com o pico de vazão mais baixo, que vai ser a curva mais larga e mais baixa. Já no segundo gráfico, a gente mostra como a chuva vira um escoamento no rio ao longo do tempo. Na parte de cima, a gente tem o hietograma, que mostra quanto choveu e em que momento do tempo. Na parte de baixo está o hidrograma, que mostra como a vazão do rio aumenta depois da chuva. A chuva ela vai começar a cair no tempo T0, mas o rio ainda vai demorar um pouco para começar a responder a encher ele, né? Que seria o número 1, pois está ocorrendo a infiltração dessa água no solo, tendo um escoamento subsuperficial. Chega um momento em que a vazão começa a subir, que seria o ponto A, até atingir um pico no ponto mais alto da curva, que seria o número 3, que é o momento em que a precipitação vai acabar e a vazão vai começar a cair, que seria a curva de recessão no número 4. Isso mostra a água indo embora da bacia aos poucos, chegando no ponto de intersecção, que é a letra I, onde o rio volta a ter o seu escoamento de base, voltando à sua condição normal até acabar a água e o rio secar. A gente tem que ver que a gente precisa ter a gestão das águas pluviais. Por isso, é muito importante ter um planejamento adequado. Como essas cidades podem se organizar para evitar problemas como enchentes e alagamentos. É super importante ter um zoneamento adequado, que seria onde pode ou não construir, pensando em locais de drenagem e também em casas. Também a gente tem que pensar em como construir essas formas de drenagem, essas canalizações e essas galerias subterrâneas. Preservar as áreas que ajudam a infiltrar o solo, como os parques, as áreas verdes. Usar essas infraestruturas verdes, como os jardins de chuva, essas calçadas impermeáveis, que ajudam a absorver água. Fazer obras de drenagem seguindo as normas técnicas para funcionar corretamente e com segurança. E interagir tudo isso com os planos diretores de saneamento, que são documentos que orientam o crescimento das cidades. A gente pode tirar disso que, com um bom planejamento, a cidade consegue conviver melhor com as chuvas sem causar tantos danos. Eu trouxe aqui 2 tipos de drenagem urbana, que seriam as canalizações por meio dos sistemas de drenagem utilizando bueiro, galerias subterrâneas, canais e reservatórios de armazenamento. Também a gente tem a infraestrutura verde, que são estratégias modernas e sustentáveis utilizadas para a gestão das águas, podendo ser parques, pavimentos permeáveis, telhado verde, jardins de chuva, entre outros. E também podemos construir uma cidade esponja. Para concluir, eu trouxe os principais pontos, que seriam a urbanização, ela vai aumentar o escoamento superficial, porque o solo ele vai ficar impermeável com os asfaltos e as construções. E a chuva corre mais rápido e em maior volume, podendo causar os alagamentos. E isso vai gerar riscos e desafios. Essas enchentes e a erosão sobrecarregam os sistemas de drenagem das cidades. E a saída de tudo isso está em soluções sustentáveis, como as áreas verdes, os pavimentos permeáveis, os jardins de chuvas, entre outros meios e formas. E a mensagem final que eu queria trazer é que a urbanização precisa ser bem planejada e integrar esses canais de drenagem com a natureza.
e isso vai ser essencial para garantir mais segurança e qualidade na vida de todos. Essas são as minhas referências e obrigada.